Bem, meus caros estudantes, estamos aqui em mais um encontro, onde vamos passar algumas novas informações quanto ao programa de vocês. Então, a parte 2, que é a mais extensa e fundamental, é o que nós chamamos propriamente de matemática avançada, que é um pouco de limites, derivada integral. Esses assuntos aqui são assuntos muito extensos, né? Para quem faz engenharia, isso aqui é 2 anos de estudo, só isso aqui. Limite, derivada integral, ok? De funções. Então, nós vamos ver aquilo que é o suficiente para a área de humanas, né? Economia, administração, ciências contábeis. Essa parte da matemática é um pouquinho menos puxada. Mas não deixa de ser importante, significativa, porque o assunto aborda temas como esse. Você tem, por exemplo, custos de uma empresa, né, em função da produção mensal. Tu tem o custo da empresa e tu quer, por exemplo, saber qual é o custo marginal. O custo marginal seria a derivada. Tá? O custo marginal seria como se fosse custo marginal. Como é que é mesmo? Então você tem a função que dá o custo total. E você tem a derivada que dá o custo marginal. O que significa o custo marginal? Qual é o custo da produção dia a dia, peça por peça? Quanto é que está custando aquilo ali para ser fabricado? Mesmo porque o valor do custo da produção varia durante o mês. Quase sempre varia, inclusive hora por hora, né? Dia por dia. Então tudo é assim. Você tem a função que trata o assunto total. Tá? O assunto total, valor acumulado à função. Aí você tem a derivada que trata das coisas marginais. Custo marginal, renda marginal, receita marginal, lucro marginal. Essas coisas todas, se você teclar lá no teu computador, no Google, você pode ver algumas aplicações da derivada na área da economia, da administração, ciências contábeis. Eu espero que você faça, ok? Para sentir que isso tem suas aplicações. Então vamos ver um pouquinho de limites, um pouco de derivadas, um pouco de integral. E você pode estudar isso aqui pelo material que está lá, no Moodle. E também no material complementar, que também está colocado lá. E através dessa aula aqui também, ok? O que vai ser muito interessante para você ter uma noção por alto do assunto. Muito bem. Então, vamos começar com o conceito de limite. Tá? Limite de uma função. Mas a função... Quando a gente fala função, depende da área da engenharia, da economia, essa função aqui pode ser também uma relação. Tá? É uma relação. Também não deixa de ser uma fórmula, certo? Então, não pensa só em matemática, não. Pensa em fórmulas. Relação, fórmulas, etc. Então você tem uma função y igual a f de x, uma maneira genérica de você escrever uma fórmula, uma função, uma relação. Okay? Essa aqui é uma maneira genérica de você trabalhar essa questão. E o limite, tem uma linguagem para o limite. Né? Então o limite, a gente escreve limite mesmo. Limite de f de x, quando x tende a um certo valor, vamos chamar de A, é igual a L. Essa aqui é uma fórmula de cálculo do limite. Então, o assunto limite trabalha em cima de funções, okay? Ou de relações, ou de fórmulas. Okay? Então, limite de f de x, quando x tende, olha como é que estou falando, limite de f de x, quando x tende a um certo valor,
é igual a L. L aqui seria a resposta, o limite. Ok? Então, sobre isso aqui o assunto é muito complicado e extenso. Mas você fique mais ou menos no nível que eu estaria abordando aqui agora para a gente poder dar conta de uma avaliação sobre esse assunto. Exemplo de cálculo de limites, né? Exemplo. Exemplos. Vamos de exemplo primeiro aqui. Fazer 2, 3 exemplos de cálculo de limite. Depois vamos para a derivada e para a integral. Ok? Para o nosso encontro de hoje. Mais ou menos 50 minutos. Dá, meus colegas? Hein? Tudo bem? Então aqui é o suporte técnico aqui do Faustão. Ok? Tá bom? Então, se calcular aqui, por exemplo, você tem uma função y igual a 2 sobre x. Eu quero que você calcule, né? Calcule o limite quando x tende a 0 pela esquerda. Bom, o que significa isso? Então é limite de a função é 2 sobre x, vai ser 2 sobre x, quando x tende, o nosso a aqui, ó, o nosso a aqui vai ser 0. E pela esquerda a gente vai pôr um sinal negativo aqui à esquerda do 0 aqui. Ou vamos deixar aqui à direita para não criar problemas. Então aqui, ó, você tem o valor de x. E tu quer saber quando x tende a 0. O 0 é aqui, vou colocar 0 aqui. Se você tende a 0 pelo lado de cá, é pela esquerda. Tender a 0 pelo lado de cá é pela esquerda. E tender a 0 pelo lado de cá é pela direita. Então aqui é 0 pela esquerda e aqui é 0 pela direita. Como é que é mesmo? O x aqui tende a 0 pela esquerda. Então é um valor um pouco menor que 0. E aqui tende a 0 pela direita. Então é um valor um pouquinho maior do que 0. Aí tu vai dizer, professor, por que não 0 logo? Por que não 0 logo, hein, meu caro colega? Então eu te pergunto, 2 dividido por 0 na tua máquina, se tu pegar a tua calculadora ali em casa agora, quem está me ouvindo, ou depois, né, na gravação, 2 dividido por 0, impossível. Ninguém consegue dividir por 0. Então, como não dá para dividir por 0, a matemática trabalha essa questão com limites. Quando tende alguma coisa, qual é a resposta? Como é que é? O limite é o seguinte. Quando um valor tende a alguma coisa na função, qual é a resposta? Aí vai funcionar. Então vamos ver aqui. Quando x tende a 0 pela esquerda, você pode até testar, né? Porque afinal das contas, vamos colocar aqui um valor muito perto de 0 aqui, ó. Vamos supor o valor é 0,1. Qual é a resposta? Limite de 2 sobre menos 0,1, quanto é que dá? Multiplica por 10 em cima e embaixo, vai dar quanto? Menos 20. Multiplica por 10 lá e por 10 aqui, eu pego a máquina e divide. Divide 2 por 0,1. Vai dar esse valor aqui, vai dar menos 20. E se você pegar um outro valor, tipo assim, limite de 2 sobre, tende a 0, pode se aproximar mais. Vou colocar aqui 0 pela esquerda, então é negativo, 0,01. Quanto é que dá a resposta? Isso aqui é uma coisa espetacular na matemática.
resolve problemas muito complicados. Então, limite de 2 sobre x, quando x tende a zero. Bom, menos 0,1 já está tendendo a zero aqui. Agora aqui ficou mais perto ainda. Vai dar quanto? Vai dar menos, aqui deu menos 20, aqui vai dar menos 200. E se você se aproximar mais? Se você se aproximar mais, aqui vai ficando cada vez maior em módulo esse número. Vai ficando até que chega lá no final, vai ficar menos infinito. Então, qual é a resposta? Agora, vírgula, pela direita. Como assim pela direita? Esse aqui, esse lado de cá. A gente fez o lado de lá, aqui no lado positivo. Então você se aproxima de zero pela direita do zero. Aqui tu se aproxima de zero pela esquerda. Então agora pela direita, de quem? Aquela mesma função. Limite de 2 sobre x, quando x tende... a palavra tende é fundamental no estudo de limites. É uma tendência, nunca é tende. Tá? Então, quando você tende a zero pela direita, qual é a resposta, né? Qual é a resposta aqui? Qual é que é a resposta aqui? Nós vimos que a resposta aqui era menos infinito. Tá? Aqui a resposta desse problema aqui era menos infinito. Vou até pôr aqui em cima, essa resposta aqui. A conclusão daquilo lá. O que? Limite de 2 sobre x, quando x tende a zero pela esquerda, deu resposta, menos infinito. Aqui é a resposta. Muito bem, agora vamos fazer a mesma coisa, não mais pela esquerda, mas pela direita. Você acha que vai dar a mesma resposta? Vamos ver. Então vamos testar aqui para ver qual é que é a resposta aqui, né? Ponto de interrogação. Assim como a gente testou aqui, ó. A gente testou aqui e deu menos infinito. Agora, pelo lado de cá, nós podemos fazer um testezinho como fizemos lá. Pode até fazer uma tabelinha, em vez de fazer desse jeito aqui, né? Pode fazer uma tabelinha. Aqui x e aqui o y, né? Ora, se você tende a zero, tá? Pela direita, os valores estão cada vez mais próximos de zero. Então vamos supor aqui 0,1. 0,1 colocado aqui, como é que fica? Limite de 2 sobre 0,1, quando o x tende, né? Quando o x tende a zero, pela direita, dá igual a quanto? Limite de 2 sobre x, só que o x agora vale 0,1, positivo. Porque tende a zero pela direita. Quanto é que dá 2 por 0,1? Pegar a máquina, fazer a conta, né? Acho que aí vai ficar 20. Então aqui dá 20. Se você se aproximar mais, tipo assim, 0,01, quanto é que vai dar a resposta? Tem que fazer a conta, ou pensar. Limite de 2 sobre 0,01, quando o x tende a zero, né? Pela direita, nós vamos ver que isso aqui dá 200. Pode ver que aqui dava menos 20, menos 200, menos infinito. Aqui está dando mais 20, mais 200 e assim por diante. Se você ficar tentando outros valores aqui, aqui vai para mais infinito. Então, qual é a resposta? Cadê a resposta? Pela direita, isso aqui.
pela direita é isso aqui. E pela esquerda vamos ver aqui, o limite de 2 sobre x, quando x tende a zero pela direita, cada vez mais perto de zero, né? Vai dar aqui mais infinito. Então, a mesma função, quando tende a zero pela esquerda, deu menos infinito. E quando tende a zero pela direita, deu mais infinito. Graficamente, podemos fazer no mesmo gráfico. Aqui o eixo y, aqui o eixo x. Aqui está o zero, né? Então, tende a zero para cá, ó, tende a zero, vai para o menos infinito. Quando tende a zero, aqui para esse lado de cá, que é o lado negativo, aqui tende a menos infinito. E outro, e aqui, quando tende a zero pela direita, vai para o mais infinito. Aqui vai para o mais infinito. Então, como você percebe, o assunto limite também permite você traçar gráfico, né? Na construção civil, tu pode trabalhar com arcos, tipo a catedral, né? Ok? Você faz esses traçados e o mestre de obra depois coloca o madeirite para encher de concreto. Então, é um valor, é uma maneira também de se trabalhar questões de engenharia, né? Mas também para a área de humanas. Okay? Você pode passar aqui o dia inteiro, a tarde inteira, a semana inteira calculando limites. Então, por exemplo, outro exemplo, ok? Um exemplo 2. Nós vamos colocar aqui um segundo exemplo, mas você pensa no seguinte, aqui, ó, calcule o limite. A prova vai ter pelo menos uma ou duas questões sobre limite. Tu vai ter que calcular o limite, tem que colocar verdadeiro ou falso lá, escolher o item certo. Mas eu queria que também você teclasse lá no Google, YouTube, simplesmente tecle lá limites e assistisse algumas aulas para você melhorar esse conceito aqui de limite. Então, por exemplo, tu tem uma função desse jeito aqui, por exemplo, x menos 2. Eu peço para você calcular o limite de raiz de x menos 2 quando x tende a 2 pela esquerda. Eu dei uma função. E está se pedindo para você calcular o limite de raiz de x menos 2. Lá era quando x tende a zero, mas tu pode fazer diversas investigações. Aqui, quando x tende a 2 pela esquerda. Bom, assim, tender a 2 pela esquerda, você tem que imaginar um 2 aqui, né? O 2 aqui é positivo. O tender a 2 pela esquerda significa vir de lá, ó. Tender a 2 significa isso aqui. Como é que é mesmo? Esse 2 aqui não é 2 negativo. Né? Se fosse negativo, o sinal estaria de lá. Então aqui significa 2 pela esquerda. Muito bem. Tender a 2 pela esquerda significa ser mais ou menos que 2. Né? Tender a 2 pela esquerda. Devagarinho. Você tende a 2 pela esquerda, é ser um pouquinho menos que 2. Tipo, né? Tipo o quê?
1,99999 tende a 2, porque pelo lado de lá é menor do que 2. Aqui seria, de cá seria 2,0001, é mais que 2, é menos que 2. Então, pensando bem, embora os matemáticos digam que não é para substituir, eu vou substituir aqui para cair a ficha aí na tua mente. Então, como é que fica? Limite de x menos 2 quando x tende... Olha como é que estou falando. Quando x tende a 2 pela esquerda. Qual é a resposta? Limite... Vamos colocar o número aqui dentro, embora não seja recomendado, mas não é proibido. Aqui a x tende a 2 pela esquerda. Quanto é que dá? Ora, esse 1 aqui é positivo e o 2 aqui é menos 2. Então aqui vai dar um valor, aqui debaixo aqui vai dar um valor negativo. Na máquina fica menos 0,0000 alguma coisa, negativo. Quando x tende a 2 pela esquerda. E raiz quadrada de um número negativo? Raiz quadrada de um número negativo não existe. Portanto, isso aqui não tem. Não tem limite. Tá? Não existe limite aqui. Tá? A gente usa a letra E riscado. Não existe limite. Então, nem toda função tem limite. Essa aqui, por exemplo, né, pela esquerda de 2, não tem limite. E pela direita? Isso aqui foi pela esquerda. Aqui é pela esquerda. E pela direita, o que você acha? Vai ter pela direita de 2. Como é que fica? Limite de x menos 2 quando x tende a 2 pela direita. Mas quando x tende a 2 pela direita, pode fazer direto como eu vou fazer aqui agora. Quando isso aqui, quando tende a 2 pela direita, é um pouco mais que 2. Tipo assim, 2,0001 menos 2, quando x tende significa chegar muito perto, o máximo possível. Ora, 2 positivo, vírgula alguma coisa menos 2, vai dar uma coisa positiva, né? Vai ficar limite de 0,0001 quando x tende a 2 pela direita nessa função aqui. E quanto é que dá a raiz de um número que tende a 0? A resposta é 0. Isso aqui é o limite. Bom, você tem aqui uma série de coisas. Por exemplo, aqui, o limite pela esquerda deu menos infinito, pela direita deu mais infinito. E substituir não dá, porque se tu colocar 0 aqui, divisão por 0 não existe em matemática. Complicado. Aqui nessa outra função que nós inventamos aqui, 2 sobre x aqui, isso aqui também, né, já está feita, já está comentado. Aqui agora, esse radical aqui, pela esquerda, não tem resposta. Pela direita tem e é 0. Muito bem. Então, a conclusãozinha aqui, posso apagar aqui, né? Para prosseguir na nossa aula.
Observação. Quando você tem que, quando o limite, né, pela direita der igual ao limite pela esquerda e der igual lá ao f de x, que é o valor que vai na função, quando essas três respostas derem iguais. Dizemos... você calcula o limite pela direita dá igual ao limite pela esquerda. Não aconteceu isso aqui. Não aconteceu. Deu diferente. Menos infinito, mais infinito. Não aconteceu aqui, porque pela esquerda não deu, nem sequer deu o limite. E pela direita deu zero. Aqui, substituindo aqui o valor, que seria esse passo aqui, se tu colocar um zero aqui, impossível. Agora aqui até vamos ver aqui. Atenção aqui. Se eu substituir aqui por 2 aqui, vai ficar 2 menos 2 dá zero, e raiz de zero não tem problema. Quer dizer, aqui funcionaria. Não tem pela direita e pela esquerda, não são iguais, mas substituindo a função funciona. Aqui, substituindo aqui a função, não funciona. Funciona pela esquerda, que dá a resposta diferente do que pela direita, mas se substituindo não funciona. E agora, quando isso acontece, dá tudo igual, dizemos que a função, não esquece que a função é uma fórmula. A função é contínua. A palavra contínua significa... A palavra contínua significa que não tem buraco na rodovia. Uma estrada vai aqui de Brasília para Anápolis, não tem ponte caída, ela é contínua. Então, quando é contínua, é porque não tem buraco na rodovia. Certo? A função é contínua, quer dizer, não tem buraco. Tá? Por exemplo, se você tiver um gráfico aqui, ó, desse jeito aqui, ó, vem até aqui, depois interrompe, começa aqui e vem para cá. Isso aqui não é contínua, porque não está emendado aqui, ó, não está emendado aqui, está faltando um pedaço aqui. Então essa aqui não é contínua. Bem, existem respostas existem funções que são contínuas, né? Essa aqui não é. Quando dá igual é um exemplo de continuidade. Essas que eu fiz aqui todas não são contínuas, tá vendo? Olha para cá. Essa aqui vai para o inferno e essa aqui vai para o céu. Não tem ligação entre o inferno e o céu. Não há ligação. Ok? Tá? Ela é uma função que não é contínua, porque tem um abismo aqui entre o inferno aqui e o céu lá. Tá? Descontínua. Bom? Muito bem. Eu queria que tu desse uma olhada, nem vou exercitar aqui quando é que ela é contínua ou não, porque o tempo é curto. Mas ainda teremos mais um encontro depois desses, meus colegas. Mais um, então isso é bom. Vamos ver o conceito de derivada aqui, porque enquanto isso você já pode estudar. Então, você tem uma função y igual a f de x. Se você calcula a derivada, isso aqui é a função. A derivada dessa função é uma nova função. Que
que determina o quê? Vamos colocar aqui o seguinte, quando você calcula a média é de um valor, um intervalo grande, tipo assim, a média do mês, no mês. Quando você calcula a derivada, tu pega o valor num certo dia. Isso é derivada, ok? Como é que é mesmo? Você vai daqui para Goiânia, a velocidade média é 100 km por hora. Isso é média, porque você para, você aumenta, você diminui, tem caminhões na pista, para ir no restaurante, tomar um café. Muito bem. Agora, saber a velocidade em cada instante da rodovia, isto é derivada. E a derivada é importante para a área da economia, da administração, porque ela permite não só ter a inflação do mês, mas ter a inflação que aconteceu durante os dia por dia. Então, a derivada é uma nova função que determina o valor instantâneo. Em cada instante. E o material de vocês usa limite para obter as fórmulas de derivada. Vou repetir. O material de vocês lá no Moodle usa o assunto limite para calcular as fórmulas de derivadas. Tu não vai precisar estudar isso não, por isso é para quem segue matemática mesmo. Faz curso de matemática aqui na universidade. Basta você saber as fórmulas. Então, se você tem uma função, é uma constante, e você deriva ela, a derivada de uma constante na ciência é zero. Isso aqui é uma constante, sozinha. Uma constante, só. Não tem variável perto. A derivada de uma constante é isso aqui. Isso aqui a gente chama de derivada, o y'. Tem outras maneiras de representar derivada, certo? Tem alguns autores que chamam derivada de y em relação a x. É a mesma coisa que y', mas é mais fácil chamar de y'. Como é que é? Derivada de y em relação a x é a mesma coisa que y'. A derivada, esse valor instantâneo, valor em cada instante. Se você tiver por exemplo, k vezes x, a derivada disso aqui, ó, aqui era k, não tinha variável perto, aqui é k vezes x. A derivada disso aqui é simplesmente k, desaparece o x. Mas como é que chama isso aqui? Isso aqui são regras de derivação. Se você tiver isso aqui, ó, k vezes x na m, uma potência, aqui também tem 1, quando não tem é 1. Aqui a derivada disso aqui é, o n vai lá na frente, ó, o n, é uma fórmula. Eu vou ter que ver se eu consigo fornecer para vocês as fórmulas de derivadas na prova. Tem que ver se eu consigo ali. Mas pelo menos essas aqui seria bom você decorar, né? Porque, afinal das contas, são as mais simples. Vou deixar seno, cosseno, tangente, arco, seno, arco, cosseno, arco, tangente, função exponencial logarítmica para outro curso da engenharia. Vocês aqui vão pegar um pouquinho mais leve. Então esse n vem aqui na frente, fica n vezes k vezes x na n menos 1. São as fórmulas. Fórmula de derivação. Então, na tua prova, tu não vai deduzir as fórmulas. Como é que é? Na tua prova, tu não vai deduzir as fórmulas, você vai usar as fórmulas. A fórmula de derivação. Eu queria, para encerrar a aula de hoje, porque vamos ter que fazer mais uma sobre integral e uma revisão para a prova. Mas você já está percebendo que dá para você aprender um pouco de limites, derivadas, integral em pouco tempo, viu? Isso culturalmente é muito importante, porque essa é a matemática superior. As outras matemáticas são do segundo grau.
Muito bem. Então, achar a derivada é achar uma fórmula que te dá o valor instantâneo. Do que? Da renda, da receita, do custo, da demanda, da oferta, dessas coisas todas aí, da curso de economia, ciências contábeis, administração, etc. Então, calcule a derivada. Eu já avisei, vai ter umas questões, calcule o limite, e vai ter umas questões, calcule a derivada. Te prepara, né? O mínimo, mas não vai ser complicado. Né? Calcule a derivada. Então, por exemplo, tu tem aqui y igual a raiz de 11. Qual é a derivada? A derivada de uma constante. A derivada de uma constante, porque raiz de 11 é uma constante, é zero. Então, y' igual a zero. Está pronta a resposta. Claro, uma coisa que não varia, não faz sentido você determinar um valor num dado instante, porque em todos os instantes é a mesma coisa. Então, não há sentido de calcular a derivada de uma coisa que não varia, porque ela é a mesma coisa, né? Como se colocasse no piloto automático e fosse aí viajar sempre com a mesma velocidade. Muito bem, B aqui, para encerrar aqui o C. Se tiver uma coisa assim, tipo assim, a 12x, qual é a derivada? Ora, derivada de uma constante vezes uma variável sobra a constante. Então, é fácil, é só colocar 12. Estou usando aqui a regra 2 aqui. Outro exemplo, y igual a 7 vezes x elevado a 3. Como é que é a derivada disso aqui? Tu vai aplicar essa regra aqui, ó. Essa aqui, ó. O que diz a regra? O 3 vem aqui na frente. O 3 vem aqui na frente, ó, menino. O N vai lá na frente. O N vai lá na frente. Está aqui na frente. O N. Passa limpo o K, que é o 7. Vezes x. Ó. O N é N menos 1. O N é N menos 1. Quanto é que é o N? 3. 3 menos 1. Quanto é que vai ficar? 3 vezes 7, 21. Vezes x na 2. Portanto, a derivada dessa função aqui, é essa aqui. Como é que é? Isso aqui é a receita total. Essa aqui é a receita marginal. Tá? Instante por instante. E se você tiver tudo misturado, tipo assim, ó, 2x na 3 menos 3x mais 14. Como é que tu vai derivar isso aqui, rapaz? Tu tem que aplicar as regras. Essa aqui, essa última. Como é que é mesmo? O 3 vem aqui na frente. Fica 3, o 3 vem aqui na frente, ó, 3 vem aqui na frente. 3 vezes 2, 3 vezes 2 vezes x, ó. Subtrai 1. 3 menos 1. Isso aqui é a segunda regra. Essa aqui. Então, a segunda regra fica 3. E essa outra aqui fica 0. Porque a derivada de uma constante é 0. Passando a limpo. Vai ficar 3 vezes 2, 6. 6x na 2. Menos 3. Está aqui a derivada. Digamos que essa função aqui diz aonde está a caneta, em cada instante. E na física, Isaac Newton foi quem descobriu isso aqui. Isaac Newton, físico, né? Descobriu essas teorias muito necessárias. Se essa primeira função diz aonde está a caneta, em cada instante, então a derivada informa com que velocidade está a caneta em cada instante. Se você derivar novamente, pinta aceleração. Então isso aqui tem aplicações 1000 nas ciências. Graças a isso aqui, o mundo avançou, né, nas análises econômicas, administrativas, nas engenharias, lançamento de foguetes, etc, etc. Então, eu queria que também, assim como limite, você entrasse lá
Aonde? No Google T-Classe, para ver como é que ele aborda o assunto derivada. Vale a pena, vale muito a pena. É outro nível, viu? Quem entende de limites, derivadas, integrais, é outro nível. É o cara, é o cara. Quem não entende é o cara pela metade. Então faltou integral, vai ficar para a nossa próxima aula, ok? Obrigado, estudem.